Então, a socialização do seminário do módulo 7, nome do tutor Marta Maria Montes Leão, nome dos alunos Celiana, Jonathan e Márcia. Missão e valores, né? Missão e visão. Então, o tema principal do seminário é estação de tratamento de água. O título do trabalho é Ensino de Ciências e Biologia, Saneamento Básico, Saúde e Meio Ambiente. Então, falando um pouco mais sobre o resumo, então muito se discute em meio à sociedade sobre a importância do saneamento básico, como é necessário a todos ter acesso à água tratada. Então, a gente sabe que a coleta e o tratamento do esgoto, né, é de suma importância, principalmente quando a gente quer evitar certos patógenos, né, e principalmente, né, o consumo de água contaminada. Então, a gente sabe a importância grande, né, tanto do saneamento básico como do tratamento de água em geral, né, para a saúde da população, principalmente quando a gente fala de saúde da população em geral, né, então a gente precisa que todos tenham acesso, né, ao saneamento básico, principalmente ao tratamento de água, que é o título do nosso trabalho. Então, introdução, né, tratamento de água. Então, assim como o FUSAT 2021 fala, o tratamento de água é um conjunto de procedimentos físicos e químicos que são aplicados na água para que esta fique em condições adequadas para o consumo, ou seja, para que a água se torne potável. Então, a água potável, ela é o primordial, né, para todos os seres vivos. Então, a gente precisa, né, tomar água potável para evitar que a gente acaba se contaminando, né, com água com algum patógeno, principalmente um protozoário ou até mesmo uma bactéria. Então, a gente deve tomar água potável, né, água que a gente consiga beber continuar, né, livre de patógenos, né. Então, um processo de tratamento de água que livra qualquer tipo de contaminação, evitando assim a transmissão de doenças. Então, a gestão da água contaminada pode causar diarreia por infecções de bactérias, vírus, principalmente a transmissão hídrica, né. Então, sem falar aí dos protozoários que podem estar na água. Então, o uso de hipoclorito, de acordo com Vigiágua 2022, o uso de hipoclorito de sódio 2,5% impede o crescimento de vírus e bactérias que causam doenças. Então, nossa formulação do problema é justificativa da pesquisa, né? Porque o saneamento básico e a água tratada ainda é um problema enfrentado pela sociedade atualmente. Então, o saneamento básico contribui muito para a saúde, educação e meio ambiente, principalmente no quesito redução de gastos com eles. No Brasil, o número é alto de pessoas que ainda vivem em estado lamentável sem saneamento básico ou coleta de esgoto, vivendo sem ao menos água potável para beber. Isso resulta em doenças, né, que poderiam ser evitadas. Na maioria das vezes, crianças e idosos são os principais alvos dessas contaminações. Então, a gente deve sempre ressaltar, né, que a água potável ela é direito, né, de todo mundo, que a gente deve lutar por isso, principalmente, né, no quesito evitar doenças, né, tentar evitar ao máximo as doenças que são transmitidas, né, pela água não tratada. Então, para contribuir com esse processo, foi desenvolvida uma pequena cartilha, né, nosso grupo desenvolveu uma pequena cartilha com informações de fácil compreensão, onde a mesma pode ser usada como ferramenta de aprendizagem no meio educacional e social. Então, objetivo geral: ensinar os educandos a importância de ter hábitos corretos ao usar a água e as consequências que a falta de saneamento básico pode acarretar à saúde. Então, esse trabalho visa tentar solucionar a dificuldade que a sociedade e principalmente os educandos têm em usar corretamente o saneamento básico, assim como auxiliar na busca de uma forma adequada e divertida de estimular os alunos a manterem esses simples hábitos, principalmente, né, tratar a água e consumir apenas água tratada, né, tomando sempre cuidado, né, com higiene, principalmente nunca consumir água, né, que não seja fervida ou devidamente tratada, que não seja potável. Objetivos específicos: orientar a sociedade e os educandos sobre a importância do saneamento básico. Então, no quesito cobrar, né, das autoridades, sempre o saneamento básico como um direito da sociedade, né, e aplicar uma cartilha que reforça de forma interativa a importância de usar a água corretamente em suas casas. Então, uma tentativa aí de economizar água, né, um bem, né, que nós seres humanos precisamos tanto e sabemos a importância. Então, abordar através do tema que essa é uma ação a ser desenvolvida e praticada por todos.
no materiais e métodos, então, para que um bom desenvolvimento e que esse trabalho pudesse atingir os objetivos propostos, desenvolvemos uma cartilha, né, que busca tentar solucionar esse problema de desperdiçar água e não ter saneamento correto, onde muitas vezes são contaminadas pela falta dele. Então a gente usou como materiais folhas de ofício, o aplicativo do Canva, impressora, mapeador e régua. Então a gente desenvolveu algumas cartilhas, né? Como exemplo da primeira ali, frisando o compromisso com a saúde e o meio ambiente, o saneamento básico, fonte de Celiana, né? Celianos anônimos das nossas participantes, de Celso Ramos, 17 de fevereiro de 2023. E o outro, você sabe quais são as doenças relacionadas ao consumo e ao contato de água contaminada, ali frisando algumas doenças que pode ser, né, que a pessoa pode ter, né, caso ela consuma água não saudável, não potável, né, que tenha contaminantes nela. Então, ali frisando a cólera, a febre tifoide, giardíase, a amebise, né, hepatite A, doença diarreica, né, aguda, leptospirose, entre outros. Então, se a gente consumir água não tratada, a gente pode estar se contaminando com essas doenças, né, que podem ser transmitidas por água não tratada. Ali também foi desenvolvido um caça-palavras, onde que tem algumas das características, né, como fontes, mares, rios, cachoeiras, poço, lago, cisterna, né, algumas características. Todas essas cartilhas foram desenvolvidas pela nossa companheira Celiana, né, em Celso Ramos, no dia 17 de fevereiro de 2023. Então essa é a fonte, né. Então, nos resultados e discussões, a gente acabou discutindo, né, ali frisando alguns autores, né, que fizeram essas discussões. Alguns deles são Schaeffer, né, que frisou ali, entre aspas, abre aspas, que o ambiente escolar é um agente formador de cidadãos que pode desempenhar ações da preparação de gestores e multiplicadores para que atuarem na sociedade, conscientizando e motivando novas atitudes quanto ao uso eficiente da água nas edificações. Então, dentro da escola a gente deve sempre, né, criar, né, brincadeiras e principalmente, né, de maneira lúdica tentar ensinar os alunos aí a trabalhar com a água de maneira que eles não gastem, né, água em excesso, não desperdicem água e sempre optem por estar consumindo, né, água potável, né, sem contaminantes. E concluindo, né, por isso chegamos à conclusão que as cartilhas relacionadas à disciplina em geral, principalmente biologia e ciências, são de suma importância na hora de ensinar, pois eles auxiliam muito na hora de firmar o conhecimento. Algumas referências, né, Fossati, Rockman, Schaeffer, né, o uso racional da água nas escolas públicas. E fim, né, muito obrigado e boa noite.